Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Esse mundo da literatura e ler uns caras que eu não devia estar lendo naquela época. Né? Fui ler um Oroné de Balzac aos 13 anos. Ah, assim. deveria sim. Ah, não. Mas cedo isso, melhor. às vezes a cabeça não... Foi isso que te converteu. E o Honoré de Balzac me ajudou a encontrar Deus, sabe? É umas coisas meio assim. Eu lembro muito de quando eu comecei assim, a ter uma clara certeza de que a morte existia e de que a morte era o maior problema filosófico. Não é? Era algo que mudava toda a compreensão que você tinha da vida. Cara, eu tô aqui vivendo, vou fazer minhas coisas e eu vou morrer. Eu lembro do meu professor de literatura. Meu professor de literatura falava que nós vamos ler um imortal. E eu dizia, não é imortal. Ele morreu, entendeu? Ele morreu, a poesia dele tá aí, ele nem sabe que vai cair na prova a poesia dele. Ah, ele morreu. Você sabe, só uma curiosidade, meu pai acaba de ser votado para ser um imortal da Academia Brasileira de Letras. Mesmo? Então agora Merecido. eu tenho um pai Merecido. imortal. Merecido. Li livros do seu pai. É mesmo? Fantástico, Pô, legal. O livro dele sobre juros é um dos melhores livros que a gente tem. É bom, é legal, juros, muito bom. O Preço do Amanhã, maravilhoso. Valor do amanhã. Valor do mas Amanhã, quase. isso. Então foi quando, nessa ideia de ser confrontado com a morte, com o que a morte fazia com a vida, que eu comecei a entender, cara, e então, como é que se vive? Então eu tenho que pensar para algo além dessa vida aqui. Né? Foi quando eu comecei a ter alguma predileção a pensar em religião e pensar na hipótese Deus, como uma forma de, não simplesmente uma hipótese filosófica, mas algo que afetava o modo como eu vivia a minha vida. Né? E eu pensava, cara, se tudo que existe é o que está desse lado da eternidade, se é matéria, não é? E o que a gente deixa para as outras gerações, o que é que seja, a vida se resume à maximização dos prazeres, a tentar curtir o que eu puder e esquecer que eu vou morrer um dia e tentar passar por isso aqui. Né? A minha busca por Deus foi realmente uma busca por sentido, né? Sentido para a vida. E isso virou uma convicção intelectual e moral muito forte. Claro que ainda pouco bem formulada intelectualmente, eu era um adolescente, mas que em retrospecto eu posso dizer que era a ideia muito bem estabelecida no meu coração já e na minha cabeça de que a vida só tinha um sentido absoluto se houvesse algo além dessa vida que desse sentido absoluto para ela. Senão tudo que tinha era minha busca pessoal por um sentido. Então o teu sentido é gravar podcasts, o dele é ganhar dinheiro, o dele é agarrar o máximo de mulher que puder, e o meu é comer muitas jujubas e cada um escolhe o seu sentido da vida e para mim isso não é um sentido para a vida. Para mim isso não era um sentido. Porque se eu posso escolher o sentido da vida como ao bel prazer na quitanda das possibilidades, sem nada que me imponha um sentido para além das minhas próprias escolhas, cara, para mim parecia não fazer valer a pena viver. Aí foi quando eu comecei esse processo. Aí eu comecei a ir para uma igreja batista, depois passei pela Assembleia de Deus e em algum momento eu me interessei mais por isso. Eu gostava de ler a Bíblia, lia a Bíblia nos meus primeiros anos de fé, sei lá, 3, 4 vezes por ano, assim. Fazia isso durante a hora da aula, não devia, mas eu tinha um amigo grande, né, hoje eu tenho que chamar assim, né, um amigo grande que ficava na minha frente, eu ficava atrás dele, ou estava lendo a Bíblia ou estava jogando Sudoku, né, o meu ensino médio foi tudo assim, né, e lia muito a Bíblia, me interessei muito por isso e eu pensei no ministério como uma forma de tentar fazer minha vida valer a pena, né, nesse sentido. E foi quando eu fui pro seminário, fui pra faculdade de teologia, me tornei pastor e isso o resto é história. E deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que a sua fé hoje ainda é fundamentada muito nessa coisa da busca pelo sentido e significado? Eu diria que não só. Essa aí base... outros pilares se construíram depois disso. Tanto outros pilares... Porque esse pra mim é o mais refinado. Então por isso que eu tô querendo... Sim. Então, eu tenho essa base, que foi a base inicial, que era muito emocional, acima de qualquer coisa, e formulada por uma criança, por um adolescente. Então, se eu chegasse nessa mesa o Iago de 15 anos, ele não saberia nem formular, talvez, verbalmente, aquilo que o levou pra Era fé. mais sentimento. Isso. Mas, à medida que... Houve períodos na minha fé, houve alguns períodos em que claro, você questiona aquela coisa. Como a gente falou aqui, né? Eu tô aberto pra pensar diferente, quero estar certo. Quem não quer estar certo, né? Mas a gente precisa, toda crença madura e honesta tem que passar pelo em si. Eu sou um pastor de igreja, eu ganho... Hoje minha vida é... Meu sustento até é dar aula de teologia, ensinar a Bíblia. Se eu estiver errado... Poxa, minha vida vai ter que mudar muito, entendeu? Eu baseei minha vida e me sacrifiquei de muitas formas em nome de algo que não existe. Então eu preciso, rotineiramente, né? Cara, será que eu tô maluco? Será que é isso mesmo? E eu tenho que parar para reaver minhas bases, assim, tá? Mas por que eu creio? O que é que me faz crer em Deus? E existem momentos que são até morais mesmo, né? Porque a crença em Deus, da perspectiva cristã, cobra uma série de sacrifícios morais, de coisas que você poderia fazer, que talvez você queira fazer e não faz. E você pensa... Nossa, é muito caro o preço de ser um cristão de verdade, que vive a fé de verdade. O preço é caro. Então, às vezes, quando você está com muita vontade de fazer aquilo que a fé condena,
Aí você pensa, macho, será que... Né? Só que minha leitura não é muito rígida e radical também, né? O pessoal aí tem um monte de gente crente que diz que ama Deus, entendeu? Que gosta de Jesus e tal, e não vai pra igreja, não sabe? Aí fica aquele negócio. Mas é um momento que a gente tem que parar pra reavaliar. Como assim? Imagino que vocês, pessoas honestas, também tem esse Você sabe, momento, Iago, né? Reavaliar. minha jornada pra fé começou no mesmo lugar. Ih, será que Começou no tô mesmo só no lugar. meio do caminho do Joel? Será? Não, mas começou no seguinte. Uma das minhas primeiras memórias sou eu com 5 anos de idade, chorando no chuveiro, com a plena consciência de que eu também vou morrer, só que no meu caso era um pouco diferente, com quase uma certeza de que a morte é o fim. De que é óbvio que acaba tudo. E um pouco, não é tudo também, a vida espiritual passa por muito mais coisas do que só isso, mas um pouco, pelo menos do meu início e da minha entrada e da minha sustentação na fé e na vida espiritual, foi justamente uma luta contra essa intuição muito básica e muito profunda de que a morte é o fim. Depois disso não tem nada e, de fato, como é que fica o sentido da vida? E todos os sentidos que você possa nomear aqui nesse mundo se tornam meio que algo meio imaterial, meio irrelevante. Você sabe que quando eu comecei... Frente a isso. Agora, o problema é o seguinte. O fato da vida não fazer sentido, quer dizer, do ponto de vista humano, isso é um problema se você acredita que o mundo tem que fazer sentido, né? Talvez o universo não precise fazer sentido para isso aqui que existe dentro do nosso coração. Eu acho super importante já começar balizando a conversa por aí, que é um ponto importantíssimo, que é assim, você estava falando que a sua fé ali, o teu desejo de se aproximar de Deus da fé, é justamente pela busca de sentido. Sim, foi esse processo. E por essa questão. Trouxe, né? Então, assim, mesmo que a gente sentasse aqui, debatesse, chegasse à conclusão de que moralmente, ou para a saúde da sociedade, ou para o bem do ser humano, a fé é maravilhosa, estar com Deus é melhor do que estar sem, acreditar nele vai trazer benefícios e vai levar a gente para um novo patamar. Isso ainda não diz nada a respeito da existência ou não de Deus. Isso só diz a respeito de se isso é benéfico ou não. Então, assim, eu acho importante... E a gente vai discutir nessas duas esferas, né? Porque acho que tem como discutir nas duas. Eu quero abrir, inclusive, nesse assunto aí. Porque se a gente... se a civilização acabasse agora, começasse uma outra sem ter nenhum conhecimento dessa que passou, provavelmente iria acontecer algum tipo de adoração a uma divindade. Com certeza, porque parece com que é certeza. intrínseco ao ser humano buscar esse significado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque a morte exige isso, é o fim, então faz, acaba tudo e não tem. A morte exige essa resposta. Existe uma série de autores das mais variadas áreas que argumentam justamente nesse sentido. Então você pensa em Rudolf Otto, foi um dos maiores antropólogos da religião do luteranismo alemão. Ele tem um livro chamado Sagrado, não é? Que no Sagrado ele vai argumentar que existe a religião é um mistério tremendo e fascinante, assim que ele define. De que existe um senso que parece que é natural ao ser humano de estar diante de algo que é misterioso, que a gente não consegue decifrar. Por isso que o agnosticismo, o Joel diz que parece que o agnosticismo está mais distante da religião do que o ateísmo, né? Digamos assim. Depende do tipo, exato. Tem um agnosticismo até espiritualizado também. Sim, não é muito o meu caso, embora eu tenha essa abertura. Mas a gente tem um tipo de... Parece que é intrínseco. Existe uma coisa misteriosa além da gente. A vida parece ter um tipo de significado além de nós. E isso é tremendo, isso é fascinante. Isso parece ser um impulso natural. Você pensa em Victor Só te interromper Frankl, uma coisa. Sim. Será que não é porque o ser humano, a gente busca um reconhecimento de padrão? A gente tenta achar padrões em tudo... E inclusive... Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, assim, a minha justificativa pra isso, sempre foi claro pra mim, é por um viés mais biológico mesmo de animal, né? O ser humano tem uma manifestação muito curiosa e, assim, eu sou cético e também não gosto desse endeusamento do intelecto humano, como se isso separasse a gente da cadeia animal, como um ser divino. Iluminado. Eu acho que é muito arbitrário você chegar e falar, não, o ser humano, então, ele tem a consciência, então ele é um animal fantástico e mais evoluído, né? Isso é uma coisa que não se fala em biologia, né? Então você vai a lince lá, chega sei lá quantos quilômetros... vários animais têm processos fantásticos que não a consciência. Então é meio isso. Eu acho que vem dessa visão do ser humano no centro do universo, essa supervalorização do ser humano também, isso de colocar o nosso intelecto numa posição muito privilegiada. Mas sim, é uma manifestação muito diferente no mundo, né, animal. E justamente por conta disso, num processo caótico, os seres humanos sempre vão buscar justificar tudo.
É assim que o nosso processo de reconhecimento do mundo funciona. O porquê que isso acontece. E nessa jornada de fazer perguntas de porquê, a gente acaba batendo de frente com grandes questões que, na falta dessas respostas, o ser humano sofre de uma ansiedade infinita e acaba surgindo com soluções que passam pelo místico, passam pela crendice e tal, e aí nascem os misticismos e as religiões. Pra mim, pelo menos, é bem por aí. Mas eu te interrompi, você estava numa linha, você ia pra Isso, onde? eu ia falar de outros autores. Mas sim, esse ponto do Rolandinho é interessante porque a gente chegar a essas perguntas, a gente chegar nas conclusões, que evidencia que há algo diferente no ser humano, né? Nós, claro, não temos a habilidade de correr de uma lince, nós não temos talvez a visão de uma coruja ou a audição de um morcego, mas nós construímos a sociedade, né? Existe algo no ser humano que faz com que a consciência e a inteligência desenvolvida seja superior para o domínio da existência do que a capacidade de correr de uma lince. Superior, né? Superior no sentido de sobrevivência, de controle, de domínio. Será? Né? Existem Lince zoológicos... sim, mas não das baratas. É das baratas, das Não tem das barata formigas. me matando de chinelada. Não, entendeu? mas o que Existe zoológico de animais construído por seres humanos e não o contrário. A gente domina o mundo. Mas eu não quero parar nisso. Não tô dizendo se isso é bom ou ruim. Eu não quero parar nisso, mas eu acho que o ser humano... Tem mais mosquito matando homem que homem matando mosquito nesse mundo. Perfeitamente. E tem mais número de formigas, por exemplo. O que eu quero dizer é que a gente vê... Não que isso seja um ponto, não que isso seja uma coisa Mas eu importante. acho que é um ponto. Eu acho que é um Eu não ponto tenho hora pra ir importante. embora, conversa que Eu tá acho bom. que é um ponto importante, sim, porque a gente recorta o mundo pela visão do ser humano. Então, na nossa visão, a gente tá dominando. Só que já se passaram tantas espécies pela Terra que foram extintas e outras vieram, maiores, menores, de todos os tamanhos. Elas vêm por aqui, fazem sua história, desaparecem e a gente não tem nenhuma evidência de que o ser humano não vai passar por esse processo. Na verdade, a gente tem algumas evidências de que talvez a gente passe por esses grandes filtros que outras espécies passaram. Então, Mas será que a o gente meu não chegou pensamento num vem ponto- muito nesse sentido. Mas será que a gente Ronaldinho. não chegou num ponto muito mais avançado do que um dinossauro, de alguma coisa, da gente ter consciência da nossa própria morte? Do que um dinossauro, sim, mas do que uma formiga ou uma barata, talvez Não, mas veja, tem uma coisa, é uma coisa única do ser humano isso. A gente tá aqui pensando. Acho que o diferencial não é que a gente sim. domina e mata os Isso outros, mas a sim. gente tá aqui Isso sim. pensando sobre a nossa condição. Sim. E estamos Não teve um isso podcast e a gente de Não, formigas. Eu só quis A marcar, gente eu só quis marcar Formiga que limitada. Eu só quis marcar que é mais a, gente consciência e menos a refletindo- dominação. É só isso. Exato. Mas essa consciência, ela apresenta um problema também. Ela apresenta um problema existencial para cada um de nós. A gente precisa ter algum sentido. E mesmo do ponto de vista filosófico. Quer dizer, então o universo é um tipo de lugar no qual consciências existem. Não é só... Podia ser só pedras rolando por aí, ninguém nunca ia pensar sobre absolutamente nada, não haveria pensamento, não haveria nada. Não, existe. Existe pensamento no universo. Isso nos faz refletir que talvez a estrutura do universo seja um pouco mais complexa do que só corpos se batendo uns nos outros. Não estou dizendo que leva a essa certeza, estou dizendo que levanta essa possibilidade. Ou seja, ela nos coloca no limiar de reconhecer um grande mistério no cerne da existência do universo, em primeiro lugar, mas do ser humano também. E essa consciência, e termos uma consciência, se torna por si só um problema filosófico. Né? Como é que a gente chega de uma criação do nada, né? De uma existência que vem do nada? Existe um infinito passado, digamos assim, onde tudo existia ali, então o universo vem a existir. Tem o resfriamento dessa bola de fogo, o caldo primordial, Unicelulares, multicelulares. toda a primeira proteína que aparece até se tornar o ser humano. E a gente chega nesse grande desafio hoje para a neurociência e para a psicologia da relação mente-cérebro, né? Você tem a mente como uma coisa metafísica, praticamente. Ela existe no cérebro, mas ela existe, parece que além do cérebro de alguma forma. Não é? Falando da mente como algo... Mas onde é que mora a mente? Onde é que fica a mente? É uma coisa muito séria, assim, muito profunda, de entender quem é o ser humano. Esse mistério que nos leva a pensar em Deus, a pensar no outro lado da vida, passa pelo processo de termos uma consciência. Não é só a gente pensa sobre vida depois da morte. Eu duvido que as formigas estão pensando se existe um paraíso de formigas ou construindo um texto sagrado ou o que é que seja. Eu quero só deixar marcado esse meu pensamento, assim, porque eu vou muito nessa linha, acho legal que a gente tá se conhecendo também, conforme a gente vai debatendo. Eu entendo tudo isso e não tô diminuindo o valor da consciência, eu acho que é singular, acho que é fantástico. É uma manifestação fantástica. Mas acho que é um pouco a gente escolhendo uma característica e colocando ela no centro. Eu acho que tem outras manifestações tão fantásticas quanto. E mesmo assim, ainda coloco que, mesmo sendo fantástico, ainda não é motivo... Não é porque existe um problema
psicológico e filosófico pro ser humano, pra ele se entender enquanto ser humano, que isso faz com que essa existência transcendental exista. claro, Ou nem que isso seja uma pergunta plausível. Ela é só uma pergunta plausível de dentro pra fora, não de fora pra dentro. De fora pra dentro é engraçado, né? Quando você olha de fora pra dentro, você estuda o cérebro humano, você mexe no cérebro, você produz certos efeitos mentais Sim. naquele indivíduo. A nossa tecnologia está evoluindo. A gente não é capaz hoje em dia de escolher, quero botar esta ideia específica na cabeça de alguém. Mas eu não duvido que a gente dia, ainda quem vai sabe, ser né? capaz de fazer isso. Também não duvido. Em toda a sua capacidade, em tudo que é possível de ocorrer na mente, no espírito, na alma da pessoa, seja capaz de manipulação física. Porque, pelo menos olhando de fora, parece muito que a mente é um produto do cérebro. Eu também acho. Não é algo da que consciência, exista, da mente. talvez não Fora. seja a mesma coisa, não é fora, e não é algo que se comporte fora das leis da física que estão regendo o cérebro ali. Agora, de dentro para fora, as duas coisas parecem inconciliáveis. Porque, por exemplo, a minha experiência de estar aqui falando com vocês, ela não é a mesma coisa que um neurônio que está se ativando quando eu estou aqui. São coisas, assim, categoricamente diferentes. A sensação de um gosto é uma coisa, o neurônio dando a sinapse, que provavelmente está produzindo esse gosto, é outra. Parece são duas coisas que ocupam, assim, categorias de ser e de existência muito diferentes. Talvez, e aqui meu lado mais ateu talvez esteja falando, talvez seja só uma incapacidade. Tá, por que cria esse problema, esse dualismo? A gente é levado a um dualismo. Uma coisa sou eu, esse meu pensamento, outra coisa é o cérebro. Talvez a mente humana seja incapaz de entender essa conexão. Da mesma forma que o celular não tira a fotinho do QR Code na própria tela do celular, sabe? Mas o meu ponto é que as evidências não apontam pra isso. Talvez seja... As evidências, quando a gente estuda de fora, parece que é muito simples, né? Parece que, olha, a mente é um quando mexe produto aqui, do cérebro. Mexe aqui, vai ali. Hoje em dia, o cientista já prevê a sua escolha antes de você estar consciente dela. É que parece que tem uma coisa além disso, né? Pois é, se descobrirem algo além, daí vai ser um achado assim, que vai mudar, assim, quando mudar, vai ser um... Quando você começa a falar em amor, em fé, em saudade, a gente começa a extrapolar isso. No coração, né? Mas olhando ali do cérebro, talvez não seja tão Não, não. enigmático assim. Talvez não seja. Talvez seja possível. Ainda é razoavelmente enigmático. Ainda As é, não tá ciências, tudo, a não tá mente tudo ainda resolvido. é Não tá muito tudo enigmático. É muito enigmático. Quando eu comecei a me aventurar para estudar neurociência, eu tinha uma visão completamente diferente do que era neurociência. Eu achava que a gente já sabia tudo da cabeça do ser humano, assim. Né? Ah, não, eu vou descobrir como é que resolve isso e tal. Aí eu, assistindo minhas aulas lá de neurociência, eu disse, caramba, a gente não sabe muita coisa ainda sobre a mente humana. E essas lacunas, né? Por mais que Deus nas lacunas, né? Tentar achar Deus naquilo que a gente não explicou ainda. Mas veja, deve existir muitas vezes um tipo de crença, eu não vou chamar de fé especificamente, mas se for fé no sentido mais lato, né? Assim, mas existe um tipo de fé que você precisa ter num progresso científico de que a ciência vai conseguir fechar todas as lacunas para poder justificar o abandono de uma resposta cristã para esse tipo de coisa. Por quê? Como Porque assim? o meu ponto Não é... entendi. Porque assim, o Joel tava falando, né? Mas eu acho que a ciência um dia vai chegar ao ponto de manipular tudo, toda a experiência humana a partir talvez. Quando ela mapear tudo, mas isso talvez é não crença. seja... Isso não tá na esfera da... Sim, isso é só uma possibilidade. Mas espera aí, Iago, você disse que é preciso, quer dizer, acreditar nessa possibilidade para você Permanecer abandonar a fé cristã. Não. Pra você permanecer confortável numa perspectiva mais ateísta, assim. Pra você conseguir se permanecer confortável na Não, perspectiva o mistério como é parte da existência. O que eu acho que é preciso é o salto de fé que exige você explicar. Peraí, tá bom, a gente tem um monte de coisa que a gente não conhece no mundo, talvez o homem nunca venha a conhecer tudo. Por que eu resolvi, que eu acredito numa resposta muito específica, que envolve uma série de coisas que aparentemente contrariam o que a gente conhece, o que a gente observa. Por que eu escolhi essa resposta? Né? Essa pergunta exige uma justificação. Talvez não, se a pessoa estiver feliz com isso, ela não precisa se justificar para si mesma, mas se ela quer falar disso para o outro, né, e trazer essa resposta para o outro, ela tem que dar algo além, ela tem que trazer um motivo. Esse é um isso que a gente argumento... quer encontrar aqui. Mas o que eu queria falar, esse é um argumento famoso, né? E ele é falacioso de uma certa forma, por quê? Como que se faz? Se fala assim. Então a gente tem esse mistério, certo? Ciência, prove o seu ponto. A ciência vai conseguir provar? Não vai conseguir provar? A gente tá aguardando. Se ela não provar, é Deus. Não, isso não é um argumento bom. Mas é que naturalmente é o que se infere desse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui. Então, por exemplo, parece que a consciência transcende, por exemplo, o cérebro. Por trás dessa nossa conversa já existe uma energia, digamos assim, de... então, tipo, talvez a ciência não consiga explicar a consciência e isso é um indício de que então existe o misticismo e Deus... Não.